Tudo bem, meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira? Hoje vamos falar sobre a mensagem presidencial que enviou o PPA 2016-2019 do presidente da República ao Congresso Nacional. Isso também é um tópico cobrado em algumas provas, né? E aí, antes de passar nos slides, eu vou mostrar o conteúdo principal dessa mensagem presidencial. E aí, na sequência, a gente parte para os slides, que também estão alinhados totalmente com o PDF. Então, vamos lá, vamos nessa. Então, essa aula aqui de mensagem presidencial, ela não é tão complicada. E, em certa medida, ela reforça alguns itens que a gente já viu antes. Mas agora chega o momento da gente detalhar um pouco mais. Então, vamos lá. Então, a gente vai dividir aqui basicamente participantes do processo de elaboração do PPA, seria o primeiro tema, que eu vou passar os slides depois. Seria uma primeira fase. E depois a gente vai falar sobre a estrutura. E a estrutura do PPA, ela tem duas vertentes. Ela tem a dimensão estratégica e ela tem a dimensão tática. E na dimensão estratégica, quem é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a visão de futuro, a gente vai ter eixos, são 4 eixos, visão de futuro a gente tem 2, e a gente tem aqui diretrizes. Que são 28. E na dimensão tática, a gente vai ter quem? A gente vai ter os programas. E aí você vai ter 2 tipos de programa. Os temáticos e os de gestão. No caso dos programas temáticos, a gente vai ter 54 programas temáticos. E o de gestão, a gente não precisa se preocupar com esse número. Tá bom? Então, é isso que você precisa saber. Que é o que a gente vai detalhar agora. A gente vai falar aqui sobre os participantes do processo de elaboração do PPA, ou seja, as oficinas intergovernamentais, quem são os agentes que foram ouvidos, e depois a gente vai falar da estrutura. Na verdade, a gente não tem nenhuma novidade aqui. Só que agora a gente vai falar o nome, a gente vai entrar no detalhe, qual foi a visão, quais são os eixos, quais são as diretrizes. Agora a gente vai passar nos slides exatamente isso daqui. Beleza? Então vamos mãos à obra. Então, inicialmente aqui, vamos fazer aqui um bate-pronto aqui em tudo que eu falei aqui de forma resumida no quadro, mas agora vamos passar slide a slide. Então o PPA foi um resultado, o projeto de lei do PPA foi um resultado de um processo de construção coletiva, certo? Entre órgãos do governo e representações da sociedade que envolveu 4.000 pessoas. Sendo realizadas 120 oficinas governamentais para a formulação dos programas temáticos, 2 fórum interconselhos, 6 fóruns regionais, 4 setoriais e um amplo debate no Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, COSEMPLAN. Beleza? Que é isso aqui. Então você tem o COSEMPLAN, você tem os ministérios, os conselhos setoriais e o Fórum Dialoga Brasil, que é o Interconselhos. Isso tudo para chegar aqui no PPA. O novo PPA reforça a opção por um modelo de desenvolvimento com a inclusão social e a redução das desigualdades, com foco na qualidade dos serviços públicos e no equilíbrio da economia, e está organizado em 2 partes.
A dimensão estratégica, como eu já falei, escrevi no quadro, visão de futuro, quatro eixos, 28 diretrizes e a dimensão tática, 54 programas temáticos. Na dimensão tática, cada programa temático é integrado por objetivos, metas e iniciativas. Os objetivos orientam a atuação do governo para o que deve ser feito e apresentam o que será entregue à sociedade. As metas detalham as entregas, resultando na medida de alcance do objetivo. E as iniciativas apresentam os meios e mecanismos de gestão. Ao todo foram 303 objetivos, 1.118 metas e 2.860 iniciativas. Tá bom? E aí, o PPA 2016 em relação a 2019 não trouxe alterações significativas quanto à sua estrutura e conceitos. As mudanças concentradas em 2 pontos. Então, muita atenção no que eu vou falar. Alguns itens de alguns editais perguntam o que o PPA atual modificou em relação ao anterior. Então, é importantíssima essa parte que eu vou ler para vocês agora. Mas de forma simples, de forma objetiva, porque eu vou ler outras coisas aqui, mas de forma objetiva, a gente teve uma grande mudança em termos de estrutura, que isso pode cair numa prova, de forma objetiva e clara. No PPA anterior, as ações da LOA, que só são discriminadas na LOA, elas se vinculam aos programas temáticos por meio das iniciativas. Isso no PPA anterior. No PPA novo, daqui para frente, certo? Nesse PPA novo, as ações se vinculam aos objetivos do PPA. Parece simples, mas é uma coisa super objetiva que pode ser cobrada na sua prova. Mas as iniciativas continuam existindo. Só que agora, as ações, ao invés de se vincular às iniciativas, passam a se vincular aos objetivos. Vamos ler aqui então agora os slides. O primeiro foi reforçar o caráter estratégico do plano, estruturando em uma dimensão estratégica contendo visão de futuro, conjunto de eixos e diretrizes estratégicas. O debate para a elaboração do PPA foi iniciado a partir das diretrizes estratégicas, previamente a elaboração dos programas, tanto no âmbito interno como na sociedade civil. Buscou-se evidenciar o projeto estratégico do governo que orienta a construção dos programas temáticos, expressando os cursos de ação propostos para o alcance dos resultados esperados. Estabelece-se assim uma conexão lógica, isso aqui é importante, que permite visualizar como a estratégia geral do governo, anunciada na dimensão estratégica, orienta as escolhas de políticas públicas materializadas em objetivos e metas expostas na dimensão programática. Essa dimensão programática a gente acabou de ver que é a dimensão tática. Continuando. E o segundo ponto teve como qualificar o conteúdo dos programas temáticos, que passaram a expressar com maior clareza, certo, as escolhas estratégicas para cada área de governo por meio de seus objetivos e respectivas metas, que por sua vez destacam de forma concisa as entregas mais relevantes e estruturantes para a implementação das políticas públicas. Agora, pessoal, o que é que vai acontecer agora? Eu vou passar pelos elementos estratégicos mesmo. Eu vou ler um por um aqui. Nas diretrizes eu vou passar um pouco mais rápido, porque são 28 diretrizes, e depois eu falo um pouco sobre os programas temáticos, que são os elementos táticos. Mas vamos começar pelos elementos estratégicos. Vamos nessa. Então, a visão de futuro do PPA 2016-2019 é que o Brasil se reconheça e seja reconhecido como uma sociedade inclusiva, democrática e mais igualitária, com educação de qualidade e respeito e valorização da diversidade e que tenha superado a extrema pobreza. Uma economia sólida, dinâmica e sustentável, capaz de expandir e renovar competitivamente sua estrutura produtiva, com geração de empregos de qualidade e com respeito ao meio ambiente. E aqui fala um pouco sobre a trajetória das estratégias do PPA, 2004 até 2015. Então, tem 2004 a 2007, 2008 a 2011, e aqui você tem 2012 a 2015. Tá bom? Agora, vamos falar sobre o segundo elemento estratégico do novo PPA, os eixos estratégicos. Os eixos estratégicos mantêm um foco na ação governamental, na melhoria das condições de vida da população, que após anos de crescimento econômico com redução de desigualdades, viu sua renda, assim como suas possibilidades de acesso a bens e serviços, aumentar fortemente. Quais são os 4 eixos estratégicos? Primeiro eixo, educação de qualidade como caminho para a cidadania
e o desenvolvimento social e econômico. Segundo, inclusão social e redução das desigualdades, com melhor distribuição das oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade. 3. Ampliação da produtividade e da competitividade na economia, com fundamentos macroeconômicos sólidos, sustentabilidade e ênfase nos investimentos públicos e privados, especialmente em infraestrutura. E 4, e último, fortalecimento das instituições públicas, com participação e controle social, transparência e qualidade na gestão. Agora vamos para o terceiro elemento estratégico, são as diretrizes. Para a superação dos desafios compreendidos em cada eixo estratégico, é proposto um conjunto de diretrizes, que norteiam as principais agendas para os próximos 4 anos. Isso é importante. O vínculo entre as diretrizes e os eixos estratégicos não é rígido, podendo a mesma diretriz colaborar para mais de um eixo estratégico. Isso é importante. Isso pode ser cobrado numa prova que é uma questão objetiva. Cada diretriz está vinculada a um único eixo? Não. Uma mesma diretriz pode estar vinculada a mais de um eixo estratégico. Beleza? Isso é uma questão que pode ser cobrada na prova de forma clara e objetiva relacionada à mensagem presidencial. E agora, não vou passar todas as diretrizes, são 28, eu vou ler só a primeira de cada slide. Combater a pobreza e a redução das desigualdades, promovendo acesso equitativo aos serviços públicos e ampliando as oportunidades econômicas no campo e na cidade. Garantia de acesso com qualidade aos serviços de assistência social por meio da consolidação do Sistema Único de Assistência Social. Fortalecimento da governança fundiária e promoção da reforma agrária e da proteção dos direitos dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e quilombolas. 16. Promoção da conservação, da recuperação e do uso sustentável dos recursos naturais. Diretriz 21. Achei que já era questão aqui. É a prática, né? Só fala de questão, professor. Promoção da ciência, da tecnologia e da inovação e estímulo ao desenvolvimento produtivo com ampliação da produtividade, da competitividade e da sustentabilidade da economia. E as últimas 3, promoção de investimentos para ampliação da oferta de energia e da produção de combustíveis com ênfase em fontes renováveis. Com isso, pessoal, a gente encerra aqui os elementos detalhadamente explicando, né? Lógico que a gente não é explicar, aqui você na verdade tem que saber que existem, porque se isso cai na sua prova, está no edital, você tem que saber a quantidade de eixos, quais são os eixos e alguma outra diretriz, tá bom? Agora a gente vai começar a falar sobre os elementos táticos da mensagem presidencial do PPA. Vamos lá. Elementos táticos. Então aqui a gente vai ter os programas temáticos e o programa de gestão, manutenção e serviço. Os programas temáticos valem por 84% do plano e os de manutenção e serviço 16% em valor de recursos, né? E aí a gente tem aqui as fontes, né, em bilhões. Então temos recursos orçamentários, fiscal, seguridade social e estatais e extra-orçamentários. Gasto tributário tem a ver com renúncia. Renúncia fiscal. E aqui a distribuição dos programas temáticos, certo? Em termos percentuais. Então, Previdência Social, fortalecimento do Sistema Único de Saúde, petróleo, promoção do trabalho e os demais. Esses aqui são os principais programas. E agora, que é um número interessante, temos 54 programas temáticos. 8 em temas especiais, 13 em desenvolvimento produtivo ambiental, 13 em infraestrutura e 20 em social e segurança pública. E a área social é a que tem maior volume de recursos, 55%. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui o que a gente tinha para falar sobre a mensagem presidencial, né? Esse material também vai estar no seu PDF de forma completa, e aí você fica preparado para provas que cobrem especificamente esse item. Mensagem presidencial do PPA. É isso que você precisa saber. Fiquem com Deus e até a próxima aula.